Gravar. Gravação iniciada, beleza. Então vamos lá, gente. A aula de hoje, e é o nosso quarto e último encontro, remoto, né? Online e ao vivo, né? Nós vamos ver uma estrutura muito importante e que vocês vão usar muito na engenharia, né? Na hora de fazer suas programações, mesmo que sejam programações simples, né? Dentro de um Excel, por exemplo, né? Claro que cada linguagem, cada software que usa, né, esse tipo de comando tem sua particularidade, né? Mas até no Excel a gente faz isso, né? Então, você tem uma planilha lá, você quer colocar uma conta específica se um número for entre tanto e tanto, se for maior que tanto. Então, assim, você tem como fazer isso também, né? Até em planilha simples, né? Que são os comandos. Deixa eu abrir aqui, compartilhar a tela e abrir aqui para vocês. Peraí, tela inteira. Então, tá aqui. Você está vendo aí, Isadora? A telinha? Sim. Joia. Então, aqui são os comandos que a gente chama de estrutura de repetição, né? Ou seja, para que o programinha que vocês estão executando aí, estão fazendo, ele repita um número de vezes específico, né? Ou quantas vezes o usuário, quem estiver usando o software, né, a programação, precisar, né, que ele repita aquele comando, aquela questão ali que você está executando, né? Então, como no comando seek também tem uso, né? Tanto em linguagens avançadas quanto em linguagens mais fáceis, a gente também tem isso para todas as linguagens, né? E aí nós vamos ver três tipos de comando. Um que chama para, outra que chama enquanto e outro que chama repita, né? Isso está bem explicado lá no manual, mas sempre fica uma dúvida aqui ou outra, uma aqui outra ali, né? Então é bom a gente esclarecer e mostrar para você vocês a diferença entre esses comandos aí, né? Então vamos começar aqui na estrutura dos comandos. Olha só, né? O comando para ele vai repetir um número de vezes específico, né? Alguma atividade, né? Então, o formato dele, olha lá no cantinho, né? Para num aluno é uma variável, né? Que já foi declarada como inteira, etc, etc, né? De 1 até 3, faça, né? Aqui faca, né? Normalmente a gente não põe cedilha, essas coisas na linguagem. E depende da sua linguagem também, né? Então, se eu estiver programando em C, em Python, né? Em qualquer linguagem de programação mais avançada, cada um tem o seu jeitão, né? A sua linguagem, a sua forma de comunicar isso aí com o computador. Mas, basicamente, né, é uma tradução para o inglês, muitas vezes, né? De para variável de 1, que é o primeiro número que essa variável vai receber, até um número, outro número aqui, né? Então ele vai pular de 1 até 3 e vai fazer tudo que está aqui entre o para e o fim para. Ele vai ficar, que a gente chama de loop, né? Que é isso aqui, ó. Ele fica num loop aqui, né? Como se fosse um loop de montanha-russa, né? Você fica rodando assim, né? Só que ele fica inúmeras vezes até que haja o que a gente chama de flag, que seria, né, o final, né? Nesse caso aqui, desse exercício, desse exemplo aqui, né, ele vai fazer 3 vezes isso aqui. Ele vai passar uma primeira vez com o número de aluno igual a 1, depois, como eu não falei nada, eu poderia falar aqui, né, passo 1, passo 2, passo 3, né? O incremento, ou seja, né, se eu não falei nada, o incremento é 1. Se eu falo passo 2, ele vai fazer de 2 em 2. Se eu falo passo 3, ele faz de 3 em 3 e assim por diante, né? Então, nesse caso, como eu não falei nada, o incremento é 1. Então, ele vai fazer uma primeira vez, que o número do aluno vai receber o número 1. Quando ele chega no fim para, ele vai somar mais 1 no número de aluno, vai virar 2, vai fazer isso aqui de novo. Depois, no fim para, ele vai para o número de alunos
o número de aluno mais 1, 2 mais 1, 3, que é o final, né? É a última vez que ele vai passar. Quando ele chega no fim para, quando ele vai para o número num aluno, ele esbarra no flag, né? Ou seja, não dá para fazer. Ou seja, na última vez que ele passa, ele está com o número 3 no número de aluno, num aluno, né? Nessa variável, e mais 1 vai para 4, que foi, excedeu o limite aqui. Então, ele sai dessa repetição. Por isso, aqui, né? Com o passo 1 ou sem nada aqui, ele vai fazer 1, 2, 3 vezes isso aqui. Ou seja, você vai conseguir repetir, o escreva, digite o nome do aluno, né? E o leia nome do aluno, que seria uma outra variável que vai receber o nome. Lembra, né? Isso aqui é uma variável numérica inteira. Isso aqui é uma variável cadeia ou caractere, né? Que vai receber alfanuméricos, tá bom? O comando enquanto, ele também faz isso, só que tem um detalhe, né? O enquanto, ele faz aquela condição entre o enquanto e o fim enquanto até que a condição não se atenda mais. Então, olha só, número de alunos, ou num aluno, a variável é a mesma que está aqui, né? Recebeu zero. O que quer dizer isso? Ela é zero nesse instante. Enquanto num aluno menor que 3, opa, a primeira vez, como ele é zero aqui em cima, ele é menor que 3. O que ele vai fazer? Tudo que está aqui entre o enquanto e o fim enquanto, né? Então, olha só, é menor que 3? É, então ele vai fazer. Né? Então ele só vai fazer o enquanto aqui se a condição aqui for verdadeira. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai colocar mais um, acumular mais um, ou seja, num aluno, que é a variável, recebeu um zero, ele vai ser o zero que está nele, mais um, então ele vai ficar com um, e vai fazer isso aqui. Digite, leia, não sei o quê. Fim enquanto. Ele vem para cá. Lembra? Nesse instante, um aluno está com 1, né? Depois que ele passa a primeira vez aqui. Começou com 0, entrou no enquanto aqui, ele fica com 1. É menor que 3? É, então ele vai fazer. 2, né? Número de aluno que é 1, mais 1, 2. Ele faz, executa e vem para o fim enquanto. O 2 é menor que 3? Então ele vai fazer. Então, enquanto isso for atendido, ele vai ficar aqui entre o fim enquanto e o enquanto aqui, tá? Aí vem, né, na última vez, número de aluno seria 3, né, a terceira vez que ele passa, mais 1 vira 4. Digite, ele faz isso aqui, só que quando ele vem no fim enquanto, o num aluno está com o número 4 lá dentro. E 4 não é, né, menor que 3, então ele sai disso aqui, ou seja, o flag aqui é essa condição não ser atendida, né? Na verdade, ele vai parar até em 3, porque aqui é num aluno menor que 3, se não é menor ou igual a 3, né? Então, quando ele colocar 3 aqui no aluno, ele já sai do enquanto. O que quer dizer isso? Ele ficou nesse loop aqui até que a condição não seja atendida, e aí ele sai daqui desse loop, né? Ele para o programa? Não, ele continua, né? Ele saia do loop, tanto para o para quanto para o enquanto. Então, é uma outra forma da gente fazer repetições, né? E ainda tem o repita. Também, né? Assim como para o enquanto, o repita depende da sua linguagem, né? Está usando C++, está usando Python, está usando Java, o que for, né? Cada um tem a sua sintaxe, ou seja, sua forma de escrever, né, esses comandos aí. Mas todos, em geral, têm esses comandos. O repita é um pouquinho diferente, né? Então ele faz o seguinte, ó, ele recebe aqui, nesse caso, um número de aluno, o número 0, né? Então a variável num aluno fica com o 0, e ele entra nesse repita aqui, e quem fecha o repita é esse aqui, até num aluno igual a tanto, ou seja, ele vai repetir isso aqui até que o num aluno, que é essa variável que recebeu 0 no comecinho aqui, iguale a 3. E aí ele sai desse repita, ou seja, ele fica entre o repita e o até, né, eternamente, até que essa condição seja atendida, tá? Então, nesse caso aqui, ele recebe um 0, entra no repita, o número de aluno vai ser 0 mais 1, digite o código, leia aluno, até numa aluna 3. Ou, num aluno aqui ficou com 1, ainda não é 3. Então, ele volta para cá, número de aluno vai ser 1, que
estava anteriormente, mais 1, 2, na segunda vez, faz a mesma coisa, ainda não é igual a 3, número de aluno recebe está com 2, mais 1, ele recebe o número 3, faz mais uma vez, só que chega aqui e ele fala, poxa, um aluno agora é igual a 3, então eu paro por aqui e continuo o programa, ou seja, eu saio dessa repetição aqui. Enfim, são 3 formas de fazer a mesma coisa, né? É claro que, eventualmente, a gente vai dar prioridade para um ou para outro, né? Por exemplo, quando eu sei o número específico de vezes que eu vou fazer, né? Eu posso usar o comando para. Por quê? Ele tem a contagem aqui, né? Ele vai contando de um em um, de um número até outro, né? Já o comando enquanto, eu posso usar, por exemplo, quando eu não tenho certeza de quantas vezes eu vou fazer aquela repetição, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que... E você já deve ter passado por isso, né? Você está num programinha e executa ali e o programa te pergunta, você quer continuar? Né? Aí você fala, não, ele sai daquilo que ele fez e vai fazer outras coisas, vai seguir o programa dali para frente. Ou então você coloca sim. Aí o que acontece? Eu coloco o comando enquanto, porque eu não sei se você vai repetir 10 vezes, 20 vezes, uma vez só, fazer uma vez só, né? Então ele pergunta, você quer continuar sim ou não? Se colocar sim, ele repete, né? Se colocar não, ele não repete, ele segue o programa. É o flag, né? É ser diferente de sim nessa pergunta, se você quer continuar sim ou não, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu colocaria assim, né? Enquanto a condição igual a não, ou desculpa, enquanto a condição é igual a sim, faça. E vai. Lá no fim, antes do enquanto, eu leio, né? Mando ler, digito, né? Escrevo, né? Digite, ó, escreva uma frase assim. Digite não, mas você quer continuar? Sim ou não? E aí leia a variável que vai receber se quer continuar ou se não quer continuar. Se eu colocar sim, ele vem aqui no enquanto, né? E fala, pô, mas atendeu aqui sim, então eu vou repetir. Agora, se você colocou não, né? Ele vai lá no enquanto, depois do fim enquanto, ele volta no enquanto, e aí a condição não é atendida mais. Entendeu? Aí é legal, porque não é um número específico de vezes que você vai repetir aquela função, né? Agora, você está fazendo alguma coisa. Por exemplo, você está lendo 25 notas de alunos para tirar uma média, por exemplo, né? Você sabe que são 25 alunos. Então, você não precisa perguntar para quem está digitando, você quer continuar, sim ou não, né? Então, você pode colocar um para que ele vai fazer 25 vezes, tá bom? E o repita é a mesma coisa, né? O repita é mais ou menos igual ao enquanto, quer dizer, você consegue, né, perguntar aqui, né, se você quer continuar assim ou não, né, até que a condição seja não, ou seja não. Ou seja, ele vai sair do repita aqui com um flag específico. Então, o repita e o comando enquanto, eles são bem parecidos, né? Vamos ver uns exemplos aqui que fica mais fácil, né? Então, olha só, no comando para, né? Para variável de valor inicial até valor final, passo. Esse passo é opcional, como eu falei, né? Se eu não falo nada de um em um, faça. Comando, 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 fim para. Então, ele vai ficar aqui até que o valor final seja atendido. Ele faz pela última vez e sai do fim para, que é o nosso flag. Ou seja, no para, o valor final é a nossa flag, né? No comando enquanto, eu tenho enquanto a condição, faça. Isso tudo aqui, fim enquanto. Ou seja, ele vai ficar rodando isso aqui em loop, né? Até que a condição não seja atendida. Ou seja, se a condição for falsa, né? Ele vai sair do enquanto, no fim enquanto, e prosseguir o programa aqui. É a nossa flag do enquanto. E no repita, né? Ele repete, ele faz uma primeira vez sempre, tá, gente? Então, assim, o repita porque a condição está aqui embaixo, né? Então, ele vem aqui sabendo que vai ter que voltar no até, né? Então, a primeira vez ele faz. E a condição, quando ela não é atendida, ele sai daqui e continua o programa, né? De novo, o para é mais para quando a gente tem números específicos de vezes que nós vamos rodar, né?
o enquanto e o repita, ele pode dar alternativa de você continuar o loop ali eternamente, se você quiser, né? Desde que a condição seja sempre atendida, né? É isso. Então, as três formas que a gente tem, variando aí de linguagem para linguagem, né? Vamos ver aqui os exemplos no nosso visual, né? Para entender melhor. Olha só, eu fiz três programinhas aqui que é para calcular a média, né? De alguns números, tá? Quantos números? Bom, vão colocar aqui que a pessoa pode colocar 5 números, 10 números, 50 números, tá? Então lembra, aqui algoritmo, né? E aqui o nome do algoritmo, entre aspas, só para organizar melhor, tá, gente? Assim, sempre, né? Essa frase aqui é boa, que é um título, ou seja, né? Quando você vai abrir o programinha, o próprio título aqui já te indica o que faz isso aqui. Então, nesse caso, é o cálculo de média utilizando o comando para, né? Depois vem a declaração das variáveis. Então, número, soma, conte, que seria um contador, quantidade. Então, olha só, são variáveis, uma, duas, três, quatro variáveis inteiras. Então, elas vão receber números inteiros só, né? Média, já que a média pode dar vírgula alguma coisa, real, né? Para que ela guarde ali naquela variável números quebradinhos. Muito bem, início, fim do algoritmo, aqui vem o corpo do algoritmo, né? Então, primeira coisa, como a média vai ser a soma dos números dividido pelo número de números, né? Eu vou colocar aqui um zero na soma e um zero nesse contador aqui, tá? Contador de números, né? E aí vem, escreva, informe a quantidade de números, leia a quantidade, ou seja, a variável aqui vai ser a quantidade de números que eu quero tirar a média, né? Muito bem. Para conte, lembra que o conte agora está zero, né? De 1. Então ele vai colocar o número 1 no conte, é o primeiro número. Até quantidade. O que é quantidade? É a quantidade de números. Então, se eu for fazer para 4, se a quantidade foram 4 números, ele vai ficar rodando 4 vezes aqui. De 1 até 4, né? Se a quantidade for 4, passo 1. Ou seja, eu faço para 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 vezes aqui. Aqui o flag, o contador, é igual a quantidade mais 1, ou seja, quando, né, o conte, que é o contador de números, chegar em 5, né, então vai ser o nosso flag, né? Escreva, informe o número inteiro. Beleza. Então o usuário vai digitar, né, o primeiro número, depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto. A soma, que é aquela variável inteira que a gente declarou aqui em cima e zerou aqui, ela vai receber a soma, no início é zero, mais o número que foi digitado aqui pelo usuário, né? Fim para, ele volta aqui. Então, segunda vez, escreva o número, vai ler o segundo número. Terceira vez, terceiro número. Quarta vez, quarto número. Ou seja, se a quantidade for 4, a próxima vez que ele está em 5, ele para de fazer isso aqui e segue o programa a partir do fim para, né? E o que eu vou ter aqui? Se ele rodou 4 vezes, eu entrei com 4 números diferentes e somei, acumulei na variável soma esses 4 números, a soma desses 4 números, né? Sempre incrementando aqui, né, o que estava na variável soma mais um número aqui. Por isso que a gente normalmente zera aqui em cima, tá, gente? Para garantir, né, que não tenha nada na variável soma para você acumular, já que você está somando aqui no início. Então, a primeira vez que passa, é o próprio número que a pessoa digitou que vai guardar na soma, né? Muito bem. Quando der o 5, né, se a quantidade foi 4, quando der o 5, ele sai daqui e aí ele vai colocar na variável média, que é um número real, a soma, ou seja, a soma de todos os números digitados, dividido pela quantidade de números, que é a média, né? E aí vem aqui, escreva média dos números informados igual e média aqui. Ou seja, vai digitar, vai aparecer essa frase com o igualzinho e depois o valor que está acumulado aqui
na variável média, né? Vamos ver executando esse programa aqui. Deixa eu abrir meu Visual aqui, já está aberto. É o mesmo programinha aqui, tá, gente? Então, vou rodar ele aqui, algoritmo executar. Então, olha lá. Primeira coisa, aqui, ó. Número inteiro, 0. Soma inteiro, 0. Conte inteiro, 0. Média real, 0. O que é isso aqui? São as variáveis e os valores iniciais colocados nessas variáveis. 3 inteiras, número, soma e conte, está aqui. E uma real, que é a média, está aqui, né? Muito bem. E ele já zerou essas duas, de qualquer forma, né? Depois ele entrou no repita. Ó, aqui repita, eu quero o para. Desculpa, gente, eu abri o programinha errado. Vou fechar aqui. Dá e fechar. É porque os três são iguaizinhos. Deixa eu abrir o para aqui, ó. Agora deu. Mesma coisa, tá, gente? Então o começo é igualzinho. Vamos lá de novo. Executar. Então, olha lá. Informe a quantidade de números, ou seja, ele igualou aqui, criou as variáveis, né? E ele fez aqui, só que tem quantidade agora também, né? Zerou, some, conte, escreva, informe a quantidade de números, leia a quantidade. Então tá lá, informe a quantidade de números. Sei lá, vamos colocar 5 números, certo? Beleza, quando eu coloquei 5, o que, que aconteceu? Olha, o conte, eu digitei 5, ele entrou nessa linha aqui. Para conte de 1 até quantidade, passo 1, faça. Olha o conte como é que ficou. O conte ficou com o número 1. Por quê? Porque o para, ele iguala a variável conte, né, ou essa variável que está logo depois do para, ao número que está inicial aqui. Então está aqui, ó, o conte ficou com 1, né? A quantidade eu digitei aqui, né? Foi o usuário que digitou, ela recebeu 5. Então ele sabe que ele vai fazer de 1 até 5, de 1 em 1. Então ele vai contar 1, 2, 3, 4 e 5. Ele vai fazer 5 vezes isso aqui. E ele já pulou para dentro aqui, ó. Escreva e informe um número inteiro, né? Então, sei lá, vou colocar 1. Enter. Olha, ele escreva, leia e já colocou a soma igual a soma mais número. Vamos ver se fez mesmo? Olha, soma inteiro está com o número 1. Por quê? Eu digitei o primeiro número 1, não é isso? Então a soma ficou com 0, que ela estava com 0 cá em cima, mais 1, 1. Acumulou o número 1 aqui. E o contador já passou para 2, olha aqui. Né? Por quê? Ele começou com 1, passo 1, quando ele chega no fim para, está em 1, mais 1, 2. Então ele está fazendo pela segunda vez isso aqui. Segundo número inteiro, vamos colocar, sei lá, 2. Vamos fazer o de 1, 2, 3, 4, 5. 2. De novo, o contador passou para 3, porque ele foi no fim para e veio para cá e somou mais 1 no 2 que estava aqui no contador, né, no conte. O número, a soma, ficou com 3, por quê? O 1 mais 2 ficou com 3. Isso aqui acumulou em soma o que estava anteriormente em soma mais o número que eu digitei. Anteriormente, nessa segunda passada, a soma estava com 1, então, na segunda vez que eu passo aqui, ela vai ficar 1 mais o 2 que eu digitei aqui, ou seja, soma está 3, está fazendo direitinho, né? Entrou de novo aqui, né? Terceira vez que ele está passando ali. Terceiro número, vou colocar 3. Enter. O que aconteceu? Mesma coisa, ele vai acumular aqui na soma, ó. Então, soma ficou com 6. Por quê? Somou com 1, acumulou com 2, 3, acumulou com 3, 6. Está aqui. E o conte virou 4, ou seja, ele chegou no fim para, veio para cá, somou mais 1 no conte que estava em 3, né? Foram 3 vezes, para chegar na quarta vez. Vou colocar o número 4 agora. 4. Beleza. Acumulou lá, ó, a soma agora tem 10, que era o 6 anterior mais o 4, 10. E o contador foi para 5. E o último, olha, como o contador está em 5 e a quantidade é o limite, é 5, esse é o flag, ou seja, essa é a última vez que ele vai passar aí. Vou colocar 5 aqui também. Bom, olha só, ele já
fechou aqui o fim para. Por quê? Quando ele chega no fim para aqui e o contador está em 5, quando ele põe mais um, ele vai para 6. Olha aqui, conte, virou 6. Só que ele era até 5. Lembra? O flag aqui, ou seja, a bandeirada, né? Chega, não quero mais isso aqui não. Era 5. Então ele não vai repetir isso aqui, segue depois para depois do fim para. Ele ficou aqui algumas vezes. E aí ele vai pôr o quê? Média, vai receber o que estava na soma, né? Que era 15, e dividir por quantidade. 15 dividido pela quantidade, que é 5, dá 3. Então a média é 3. Está aqui, ó. 3, né? E fim do algoritmo, fim da execução. Tá aí. Deu para entender? Então, assim, é um recurso muito interessante, né? Vou rodar de novo, né? Então, vamos lá. Deixa eu fechar aqui o terminal. Acho que nem precisa fechar, não, mas vamos lá. Algoritmo, executar. Sei lá, vou colocar 3 números só agora, né? Primeiro número, eu vou colocar 100. Segundo, 200. Terceiro, 300. Olha lá, ele está já, né, acumulando e executando aqui. Então a quantidade é 3, né? O contador foi para 4, ou seja, ele rodou até ir para 4, de 1 até 3, passo 1. Quando chegou em 4, ele saiu e calculou a média. Então, 100 mais 200, 300 mais 300, 600, dividido por 3, 200. Está certinho o programa aqui, né? Então, esse programa aqui é interessante porque você pode fazer quantas vezes você quiser. Quem vai informar a quantidade de vezes é o usuário aqui, né? Mas é um número fixo de vezes. Qual que é o número fixo de vezes? Essa quantidade que o usuário indicou aqui no comecinho. Tá legal? Então, esse é o para. Depois eu sugiro que vocês coloquem, né? Pega lá o vídeo, dá uma pausazinha, passa para o programa e vai brincando ali, né? Mudando alguma coisa, fazendo algum recurso a mais ali para vocês testarem. Tá bom? Muito bem. Vamos voltar lá para a apresentação. Então, esse é o comando para. No enquanto, para o mesmo programa, como é que ficaria? Ficaria assim, ó. O começo é muito parecido, tanto é que até tava o repita carregado, né? E eu confundi ali, porque o começo é muito igual. Então tá aqui, cálculo de média usando o comando enquanto, variável num, soma, conte. Aqui não tem quantidade, olha que interessante, né? Porque a quantidade não vai ser identificada por alguém, ela vai ser feita quantas vezes for necessário, desde que a condição do enquanto seja atendida. Beleza. Então, número, soma e conte inteiro. Média real. Mesma coisa do outro, só que não tem a variável quantidade. Soma, recebe zero, contador recebe zero. Parecido com o outro, é só para zerar as variáveis que vão nos ajudar ali, né? Enquanto o número diferente de menos 1, olha só. Então, a condição é o número ser menos 1. Então, o que, que acontece? O usuário, ele, na hora que ele cansar, quiser parar ali de digitar números, né, para tirar a média, ele vai pôr menos 1, né? Isso vai indicar para o computador o seguinte, ó, chegou no flag, eu não quero fazer mais, não vou fazer mais para o usuário, né? Então, olha aqui, enquanto o número menor diferente de menos 1, faça. Lembra que no começo, né, ele está zerado, então ele vai fazer. Escreva, informe o número, para parar, digite menos 1, você tem que dar essa instrução para o usuário, né, para ele saber que a flag, ou seja, o momento de parar, ele informar menos 1 ali, por exemplo. Né? Leia número. Se número diferente de 1, diferente de menos 1, então, soma é igual a soma mais número e o contador é igual a contador mais 1. Nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Estou acumulando os números nessa variável soma e acumulando o número de números ou de vezes que ele está colocando na variável contador. Fim si. Então ele faz isso aqui só no caso de não ser a flag, né? Fim enquanto, ele volta para cá. Na saída é a mesma coisa. Média é a soma sobre o contador. Escreva a média dos números informados, média, né? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui no visual. Eu vou abrir o enquanto aqui, ó. Mesma coisa, né? Então vou rodar aqui.
Algoritmo, executar, informe um número inteiro igual ou maior que zero. Para parar, digite -1. Beleza. Então, o primeiro número, sei lá, vou colocar 10. Deixa eu colocar aqui, né, 100. Enter. Espera aí que eu estou colocando 1000. Vou colocar 1000, então. 2000 é porque está pequenininha a telinha aqui. Deixa eu expandir ela aqui um pouquinho. Espera aí. Acho que não dá para expandir, não. Não. Então vamos pôr aqui 2000, 2, 1, 2, 3, Enter e 3000. 3, 1, 2, 3. O comando ficou muito grande, né? Beleza. Flag, não quero mais nenhum número, são 3 números: 1000, 2000, 3000. Flag é -1. -1, Enter. O que aconteceu? Ele encontrou a saída do loop ali, né? E aí ele parte para a média igual a soma sobre o contador. Como a soma estava em 6.000 e o contador estava em 3, a média ficou 6.000 dividido por 3, 2.000, que é exatamente a média dos três aqui, tá vendo? Mas olha que curioso, aqui nesse caso, quem manda parar é o contador, né? É o usuário, com aquele -1 ali. Então, por exemplo, eu estou digitando a média da turma, né, das notas da turma, mas não sei se a turma tem 25 alunos, 30 alunos, 10 alunos, eu quero saber a média. Eu rodo o algoritmo, né? E vou digitar as notas, né? Sei lá, 10. Aqui tá feinho, né, gente? Mas é isso mesmo. 10, 20, 30, 40, 50, 60 e assim por diante. Não quero mais, ou seja, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto é que o contador aqui está em 6, tá vendo? A soma já está em 210. Não quero mais? -1, Enter. Tá lá a média dos números, então 10 mais 20 mais 30 mais 40 mais 50 mais 60, que é 210, dividido por 6 deu 35. Então está aqui a média desses números aí, né? Interessante, porque você pode fazer um programa um pouco mais flexível, né? Quem vai indicar que quer parar é o próprio usuário, tá certo? Então, diferente do para que ele falou, não, eu quero para tantos vezes específicas ali, né? Beleza. Mesma coisa, gente. Sugiro, né, que vocês façam esse programinha, né, no Visual para treinar, né, e mexa um pouquinho ali. Deixa eu mudar a flag aqui. Agora, ao invés de -1, vou colocar 0. Vamos colocar 0 no nosso lá. Ó, a flag agora vai ser 0. Então, eu vou colocar 0 aqui, né? O que é ruim, né, gente? No caso de nota, por exemplo, é ruim. Ó. A pessoa pode ter tido 0, aí ele para de executar a repetição. Mas vamos colocar 0, só para testar. 0, e vou deletar aqui o -1 só para informar também que o flag ali, no caso, é 0, né? Então, aqui, ó, algoritmo, executar. Opa, peraí, que deu alguma zebra aqui. É porque tá parado ali. Deixa eu... Ai, ai. Parar de executar. Algoritmo. Que ele tá aqui no começo. Deixa eu desligar aqui as coisas. Ele tá começando lá embaixo. Deixa eu começar aqui, peraí. Parei. Não sei por que ele tá. Deixa eu abrir de novo aqui de novo, porque... Deixa eu abrir ele de novo aqui. Peraí, um instantinho só, gente. Abrir. Porque eu modifiquei. Deixa eu pegar ele aqui de novo, então. Enquanto... Não. E aqui eu vou colocar a mesma coisa, 0. Engraçado que ele tá com breakpoint ali. Deixa eu
Tirar aqui. Não está desligando o breakpoint. Agora desmarcou. Beleza. Bom, então vamos lá. Eu tirei aqui, coloquei 0. E aqui coloquei 0 para informar para ele que o 0 é o flag, né? De novo, não é bom, né? Vai que o aluno tirou 0. Então ele vai sair do algoritmo sem fazer a média. Vamos lá, executar. E tá dando o mesmo probleminha. Eu acho que ele tá parando ali. Não sei por que que ele tá parando aqui, não. Tenta entrar e sair de novo. Pois é, eu acho que ele tá com alguma sujeirinha, alguma variável ali que continuou. Deixa eu entrar no visual de novo aqui. Arquivo enquanto. Pois é, mas eu acho que ele está reclamando de alguma coisa aqui. Ah, gente, desculpa. Não, é isso mesmo. O que que acontece? Quando ele declara a variável, o 0 não é uma boa flag, não. Quando ele declara a variável aqui, ó, ele já zera as variáveis, então ele não vai entrar aqui nunca, né? Bobagem. Então eu vou colocar, sei lá, quanto é menos 2? Ficou meio esquisito, mas só para a gente testar. É isso mesmo. Porque olha aqui, quando eu executo, executar. Olha só, ele zera, tá vendo aqui, ó? O número já ele fica com 0. Então ele já entra morto, né? O enquanto já entra com a flag. Por isso que ele não estava executando, não, estava pulando lá para baixo. Então vamos lá, enquanto menos 2, né? Tá bom. Então 10, enter, 20, enter. Não quero mais, menos 2, enter. Ah lá, ele saiu e calculou a média. 10 mais 20, 30, dividido por 2, né? Deveria dar 15, né? Ah, tem algum erro aqui. Tem alguma falha aqui. Ele está fazendo por... Peraí, deixa eu ver aqui. Contador mais 1. Ah, ele está pondo 3 aqui no contador. Ó. Tem algum errinho aqui nesse programa, gente. Na verdade, nem é isso não. A soma deu 28. Por quê? Soma mais número. 10 e 20. Será que eu digitei errado? Não. Deveria dar 30, né? Ah, já saquei. Aqui, ó. É porque o número, ele ficou com menos 2 aqui. Então ficou 28. Tem uma falhazinha aqui nesse menos 2. Menos 2 não é uma boa flag, tá? Beleza. É bom, gente. Por isso que é bom testar, porque a gente vai vendo essas variações aí, né? Então, na verdade, ele fez o 10, o 20 e tirou 2 depois. Ele chegou a rodar aqui com menos 2, né? Então, ficou em 28 e dividiu por 3 aqui. Então, não foi legal esse menos 2 aí como flag, não. Menos 1 seria mais correto ali. Bom, vamos lá. O próximo aqui, então, o próximo exemplo é o repita. Vocês vão ver que repita é muito parecido com o enquanto, né? Então, olha lá. Começa sempre igual, né? Bem parecido. Olha aqui, cálculo de média usando repita. Variáveis, número, soma, conte como inteiro. Real é a média, beleza. Zerou aqui no começo, repita. Uma observação, né? O repita, ele não dá condição nenhuma. Igual o enquanto aqui, ó, que tem a condição que já trava na primeira vez aqui, não é isso? Então, aqui, nesse caso, o repita ele vai fazer uma vez. E a condição está cá embaixo, né? Então, olha só, de novo, eu estou fazendo com menos 1 aqui, né? Então, ele vai repetir até que o número não seja, até que o número seja menos 1. Quando ele for menos 1, ele sai desse loop, repita aqui. Ou seja, o flag foi dado cá embaixo. Então, a primeira vez ele sempre faz, tá bom? Então, vamos lá, quer ver? Vamos fazer aqui, chamar ele aqui, ó, arquivo, abrir, vou gravar não, tá? Porque ficou com um errinho, e vai ser o repita. Acho que eu tenho que pegar pelos que já abri aqui. Repita, tá aqui. Não? Beleza. Então, olha aqui. Repita, né? Vou executar. Algoritmo executar.
Beleza? O que ele faz? As mesmas coisas, declarou as variáveis, já zerou as variáveis aqui, né? 3 inteiras, uma real. E agora, deixa eu só ajustar aqui. E agora, nós vamos digitar os números, né? O flag aqui vai ser -1. Mas olha aqui, a primeira vez ele vai fazer 10, Enter, né? Ele já passou por isso aqui e ele verificou que o número que está aqui é 10. Se é 10, ele não atendeu essa condição. Se é 10, ele vem para o repita aqui, certo? E vai perguntar de novo. Então, segundo número, sei lá, 20, Enter. Terceiro número, 30, Enter. Quarto número, 40, Enter. E assim por diante. Quando eu dou -1, Enter, ele sai desse loop aqui. Então você vê que é bem parecido com o enquanto, né? Quem manda ali é o usuário, ele pode fazer 10 vezes, 20 vezes, uma vez, 5 vezes, o quanto for, né? Agora, qual que é o problema disso aqui? O problema é o seguinte, a flag, né? Ou seja, o comando para sair do loop, ele só vem no final. Então, se eu executar aqui e já vai falar com ele -1, Enter, o que acontece? Ele deu um problema aqui. Por quê? Porque o número já é -1. Como é que ele vai, né, executar ali? Então, isso é um grande problema do repita. O flag fica no final. E aí você não tem condição de continuar, né? Ele dá um erro. Então, deixa eu de novo aqui, ó. Vou ter que tirar isso aqui, ó. Eu não sei por que eu não estou conseguindo desligar que desliga, desmarcar. Eu não sei, ele sempre está parando ali na execução. Vamos lá. Digite e informe o número. É porque eu não parei de executar, gente. É isso. Deixa eu fechar isso aqui, ó. Ele está entrando já no fim do último. Estranho. Vou abrir de novo aqui, quer ver? Melhor. Bom, então vamos lá. Vou executar, né? O comando, eu não sei que ele está aguardando aquela. Vamos lá. 20, 10, Enter, 20, Enter. -1. Tá ali, ó. Né? Então ele fez 10 mais 20, 30. Dividiu por 2, 15. É exatamente isso. O contador, a média está aqui e a soma está aqui. E o número, tá vendo? O -1 fez ele sair desse loop aqui e executar o resto, né? Então, são 3 formas de loop diferentes. Claro que para você transferir para uma linguagem de programação, você tem que verificar exatamente como, né, a sintaxe é feita, né? Alguns têm uma sintaxe um pouco diferente, outros são mera tradução aqui do português para o inglês, né? Em geral é assim, né? Mas você consegue fazer um programa interessante, né? Assim, com várias repetições, ou fixas, ou a partir do gosto do freguês ali, né? Interessante também, deixa eu abrir aqui o uma situação que é a seguinte, olha, vamos imaginar que eu queira, né, fazer uma contagem regressiva de um número, né? Então, o usuário vai indicar um número, sei lá, 100, e ele vai contar de 100 até 0, né? Uma contagem regressiva, como se fosse um cronômetro regressivo, aí, né? Um timer, né? Então, por exemplo, eu posso aqui, vou tentar usar as mesmas coisas aqui, mas aqui eu informe o número, né? Vamos fazer assim, o número, e depois aqui a quantidade eu vou deixar como quantidade mesmo, para
contador de 1 até quantidade, que é o número que a pessoa indicou, passo. Se é contagem regressiva, eu posso pôr -1, tá vendo? O que quer dizer isso? Ele vai contar de -1 em -1 até chegar a 0. Só que tem um detalhe, olha só. Ele vai de 1 até quantidade, passo -1. Peraí, o primeiro vai ser 1, o segundo vai ser 0. Então ele já vai sair do trecho. Né? O que eu posso fazer então? Eu posso vir de quantidade, né? Seria o número que eu quero, né? Até 0, pode ser 0, né? Se a contagem for do número até 0. Passo -1. Escreva, vou colocar direto aqui, escreva número. Escreva quantidade. As variáveis não estão muito bem. Não foi bem dado o número aqui de. Tiro esse leia número, né? Vamos tirar isso daqui. Delete, fim para, beleza. Isso aqui também não precisa. Ele já vai ter escrito ali. Vamos ver se vai executar, né? Algoritmo, executar. Informe o número, sei lá, vai contar de 100 até 0. Opa, peraí. Não, aí não deu, né? 100, 100, 100, ele escreveu 100, 100 vezes. Não, escreva a quantidade. Faltou uma coisa aqui, né? Escreva, na verdade, escreva contador, conte. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai... Ah, ficou fora, peraí. Escreva, conte. Olha aqui, ele estava escrevendo a quantidade 100 vezes, né? Na verdade, ele fez as 100 vezes, né? Foi até -1, que é o flag, né? E aí, o que acontece? Quando coloca, escreva conte, ele vai colocar o contador, né? Então, vamos rodar de novo. Algoritmo, executar, vamos 100 de novo. Vamos pôr 10, né? 10, enter. Olha lá. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, ele foi de quantidade, que é 10, passo -1, então foi de -1 em -1, até chegar em 0, escrevendo o contador aqui. Então, ele rodou 10 vezes isso aqui, né? De 10 até 0 ali é a contagem. E é assim que é feito o seu timer, né? Qualquer reloginho é feito com um programinha bobo assim. Claro que mais bonitinho, né? Pausadamente, né? Tem jeito de colocar pausa? Tem. Em geral, esses programas, qualquer um deles, tem uma espera. Então, eu colocaria uma espera aqui para que ele espere, né? E coloque 10, 9, 8, 7, 6. Que na verdade são milissegundos que você vai contar ali entre uma escrita e outra, tá? Então, é assim, qualquer, né? No celular, no computador, num programa mais complexo, você vai colocar lá um tempo, num timer de relógio, né? Sempre assim também, né? Ah, quero ver os números pares de 100, de 1000 até 0. O que eu faço? Eu venho aqui, né, na quantidade, a pessoa vai digitar o 1000 lá, eu coloco aqui quantidade, contador de quantidade até 0, né? Passo -2, por exemplo. Deixa eu fechar aqui para editar. Passo -2, que vai só nos números pares. Vamos executar aqui. Algoritmo, executar. Sei lá, vamos colocar do 100, né? Até o 0, ali, até o 0, né? Quais são lá? 100, 98, 96, 94, 92, né? Por quê? Porque eu alterei o passo. Ah, não, quero que seja de passo de 10 em 10. Mesma coisa, né? 10. Então vamos lá. É claro que o número aí tem que ser maior que 10, né? Mas vamos lá executar. Sei lá, vamos pôr aqui de 200 até 0, de -10 em -10. Tá lá, ó. 200, 190, 180, assim por diante até 0, né? Ah, quero uma progressiva. Beleza, você inverte aqui, né? Então, de 0 até quantidade. Isso daqui e colocar aqui. De 0 até quantidade, passo 1, por exemplo. 1, né? Mesma coisa. Ele vai fazer aqui o loop até zerar aquilo ali,
né, até chegar na quantidade, executar. Vamos colocar aqui até 100. Então ele vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e assim por diante. Olha lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá feinho, tá, gente? Podia pôr escreva L aqui, né? Ficaria mais bonitinho. Lembra? Escreva L, o que ele faz? Ele pula uma linha, né? Não fica tudo na mesma linha. Lembra disso? Lá do visual. Algoritmo, executar. Sei lá, do número 10, do 0 ao 10. Olha lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora com escreva L, ele pula uma linha, né? Fica mais elegante aqui. Tá bom? Então, essas são as formas que a gente tem de repetição, variando de linguagem para linguagem. E aí, no dia que vocês estiverem brincando com as linguagens, vocês vão ver qual é o mais adequado aí para o seu programa e qual que é a sintaxe que você vai ter que usar ali, né? Então, para finalizar a aula de hoje, nós já estamos chegando no finalmente, eu sugiro, né, que vocês treina com o visual, e o legal do visual é que você testa na hora, né? E qualquer errinho ali que você faça vai aparecer. Faz bastante exercício, pega lá as apostilas que tem do ambiente virtual, né? Tenta fazer os exercícios, tenta fazer as programações, testar, ver onde é que está seu erro, onde é que você pode melhorar, onde é que você pode incrementar, né? Alguma coisa. Por quê, gente? Isso aqui vai ser muito útil para vocês no curso de engenharia, na profissão, né, que vocês vão ter aí para frente, porque a gente esbarra toda hora, seja com alguma máquina que a gente tem que programar, seja com algum programa que a gente tem que desenvolver para resolver alguma atividade ali na engenharia, né? Ou simplesmente para utilizar algum software que você tenha que fazer alguma lógica ali dentro dele, né? Isso vai ser muito útil. Então, é um negócio que a gente não pode falar que não gosto, não quero isso aqui de jeito nenhum. A gente tem que, né, mesmo não gostando, tentar, né, entender, tentar trabalhar, porque isso vai dar uma produtividade muito grande para vocês, né, quando vocês forem aí, estiverem na profissão e quiserem, né, aumentar a sua produtividade no trabalho, tá bom? Dúvida, manda lá, tá, pro nosso ambiente virtual, tá? Que chega para mim, né? Dúvida sobre a prova, né? Já comentei no comecinho aí com a Isadora. Pergunta para eles, tá? Que dia que vai ser mesmo? Acho que é dia 15 mesmo, né? Confere lá. Vai ser presencial, mas confere também, tá? Porque todas foram presenciais até hoje. Então, confere. Confere horário, confere se é no dia 15 mesmo, confere se vai ser presencial e confere a sala, tá, gente? Porque todos que fazem ambiente virtual, em geral, têm esse dia para fazer, né, as provas da disciplina virtual que eles estão estudando lá na FUMEC. Então, no dia, tem muitas salas lá. Então, para não perder tempo, não perder o horário, né, que também é complicado, confere todos esses dados lá com o pessoal do ambiente virtual, tá? Da FUMEC virtual. Tá bom? E boa sorte para vocês, né? Tô lá na FUMEC, viu, gente? Eu sou real, né? Tô lá na FUMEC, o dia que vocês passarem por mim lá, eu provavelmente não vou reconhecer vocês, mas passando por lá, dá um oi, né? Foi seu aluno lá no virtual da computação na engenharia, né? Para que eu conheça vocês, tá bom? No mais, muito obrigado, viu, gente? Deixa eu só parar de compartilhar para ver a carinha de vocês. Carinha não, para ver o nome de vocês aí. Ó, só 3 pessoas, que beleza. Deixa eu parar de gravar aqui então. Obrigado, Isadora. Obrigado, Felipe. Obrigado, Gabriel. Obrigada, professor. Sucesso aí para vocês, né? E tamo junto aí, viu, gente? Qualquer dúvida, tô lá, né? E aí vocês podem me acionar lá também. Obrigado, viu? Um abraço. Professor, Bom sábado para vocês. professor, Oi, diga aí, Isadora. o material didático, o seu material didático, ele tá no Senef? Eu Ou acho só que no Lava? essas aulas aqui, Sim, tipo, porque a professora, por exemplo, a professora de introdução à engenharia, ela tem
material didático por PDF. Aí a gente leu, né, para fazer a prova dela, né, porque tem os tópicos, etc, exercício assim, e tá lá no Cinef. O seu só tá no AVA? Só no AVA e nas gravações, né? Então, por exemplo, essas apresentações, que são meio que uma síntese do que está lá no AVA, né? Elas estão nas gravações, né? Então, eu não faço nenhum Fechou. PowerPoint, eu não publico nenhum PowerPoint lá não, sabe? Aham. Mas aí consulta, para o vídeo, né? Tenta escrever no Visual lá, tá bom? Uhum. Joia. Obrigado. Um abraço, Isadora. Até Um mais. abraço. Tchau, tchau.